Deus não é justo, capítulo 6. O grande psiquiatra. Citação de Ralph Waldo Emerson. Podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas somos responsáveis pela maneira como nos comportamos quando elas acontecem. Você gostaria de ter uma sessão de aconselhamento com Deus? Não seria maravilhoso? Da próxima vez que se sentir realmente mal-humorado, você poderia chamá-lo. Ele apareceria e você então se deitaria em seu divã de queixas e reclamaria da terrível condição da vida. Sofra o mais possível. Sigmund Freud. Você gostaria de marcar uma consulta para a tarde da próxima quinta-feira? Antes de responder entusiasticamente à questão inicial, vamos recapitular alguma coisa do que sabemos sobre Deus e a sua justiça. 1. Deus é objetivo e imparcial. Ele se recusa a ser manipulado pelo raciocínio humano. 2. Deus vê os motivos do coração humano. É possível enganar algumas pessoas parte do tempo, mas absolutamente ninguém pôde esconder nada aos olhos dele em tempo algum. 3. Deus é santo. Assim sendo, ele está mais interessado em santidade pessoal do que felicidade pessoal. 4. Deus enfatiza a responsabilidade pessoal pelo comportamento. Ele não nos poupa até que vejamos a perversidade de nossos corações. Ele então não para até que vejamos o poder da sua graça. 5. É sabido que Deus permitiu que algumas pessoas fossem apedrejadas, cerradas ao meio e atormentadas até morrer sem qualquer evidência de sucesso em suas vidas. Hebreus 11, 36 a 39. 6. Nossas ideias nem sempre estão em harmonia com as dele. 7. Deus é compassivo e misericordioso. Ele sabe quanto sofrimento podemos suportar. Antes de nos adiantar muito, vamos ver o que aconteceu quando 3 pessoas tiveram verdadeiramente sessões de aconselhamento com Deus em seu consultório itinerante. Não se esqueça, esses indivíduos estavam sofrendo emocionalmente, sentiam-se aborrecidos porque não podiam controlar os acontecimentos injustos em suas vidas. De fato, cada um deles se encontrava tão perturbado que pensava seriamente naquele impulso fatal, o suicídio. A primeira sessão foi realizada num morro a cavaleiro da velha cidade de Nínive, capital do desprezado Império Assírio. Jonas, o profeta mais arrogante e imaturo da Bíblia, achava-se numa péssima disposição de espírito. Daquele ponto vantajoso no morro, ele podia ver perfeitamente para além dos muros que se estendiam por 130 quilômetros ao redor do perímetro extremo exterior da cidade. De fato, ele observou os 5 muros e 3 fossos que protegiam o povo da cidade interior bem menor, que tinha apenas 5 quilômetros de comprimento e 8 de largura. O sol resplandecia num céu sem nuvens. Poucas horas antes, Jonas subira penosamente o morro, parando apenas para observar Nínive periodicamente por sobre o ombro. Não levou muito tempo para que encontrasse uma rocha convidativa onde descansar. Enquanto olhava os muros de pedra de Nínive, sua mente corria veloz. Ele tinha muito em que pensar. Alguns anos antes, como representante político de Israel, ele negociara a devolução da região costeira de Israel. O amor de Jonas pelo seu país era profundo e patriótico. Seus problemas, porém, haviam começado quando Deus lhe ordenara que fosse pregar uma mensagem de arrependimento para os assírios cruéis e arrogantes que estavam ameaçando conquistar seu amado povo com sua terrível máquina militar. Ele não podia trair seu próprio povo. E se Deus perdoasse o inimigo por causa de sua mensagem? Ele sentira repulsa só de pensar nisso e fugira na direção oposta. Apertou os olhos enquanto pensava sobre os eventos das últimas semanas. Quem acreditaria na história em sua casa? Uma tempestade no mar, ser lançado nas águas e imediatamente tragado por um grande peixe durante 3 dias. Ser vomitado pelo peixe e cair numa praia arenosa parecendo um alienígena descorado de outro planeta. Pregar a seus inimigos brutais e depois vê-los se arrependerem aos milhares? O pior de tudo foi que Deus perdoou a cidade inteira.
e mostrou misericórdia a essa nação que oprimira seu povo durante anos. Eles mereciam a destruição total. Isso era justo? Seus pensamentos se tornaram cada vez mais voláteis. Muito bem, Deus, sussurrou irritado. Estou esperando. A qualquer momento agora o Senhor pode apagá-los do mapa. Os momentos se transformaram, porém, em minutos, os minutos em horas. O suor pingava de sua testa. Seus olhos não se desviavam da cidade, certo de que o juízo ardente logo explodiria dentro dos muros. Finalmente, cheio de frustração, ele clamou: Deus, se não vai destruir Nínive, então quero morrer. Pode matar-me. O apelo desesperado de Jonas não teve resposta. A seguir, o Deus onisciente e todo-poderoso do universo falou, fazendo uma pergunta penetrante, repleta de significado. Jonas, que direito você tem de estar zangado? Parecia uma pergunta elementar, mas cortou fundo até as raízes do egoísmo de Jonas. Deus não parou aí, porém. Segundo Jonas 4, ele prosseguiu, dando a Jonas uma lição objetiva de jardim de infância. Deus fez com que uma grande planta crescesse milagrosamente atrás dele. A sombra resultante fez com que Jonas mudasse de atitude, da mais profunda depressão para a alegria excessiva. Durante o resto do dia, Jonas permaneceu na sombra fresca da planta, feliz como um vendedor de janelas num furacão. Na manhã seguinte, no entanto, um verme atacou a planta e ela morreu tão rapidamente como crescera. Um vento oriental quente fez com que Jonas voltasse ao total desespero. Depois dele expressar pela segunda vez seu desejo de morrer, Deus confrontou o absurdo da apatia espiritual de Jonas em relação ao bem-estar do povo de Nínive. A preocupação principal de Jonas era seu próprio conforto físico, todavia não tinha compaixão das 120.000 crianças de Nínive. Através de tudo isso, Deus revelou o ódio profundo de Jonas pelas suas misericórdias e sua excessiva preocupação com as necessidades de seu próprio ego. Deus fez uso de uma planta, um verme, o sol e um vento quente de verão para estabelecer o seu ponto. Você acha que Deus empregou uma técnica de aconselhamento estranha? Espere até ver sua abordagem com Elias. A segunda sessão de aconselhamento foi numa caverna. Em 1 Reis 19, Elias fizera uma oração de 28 segundos e fogo caíra do céu. Depois dessa tremenda vitória, Jezabel ameaçou o profeta e Elias correu quase 160 quilômetros do Monte Carmelo até Berseba. Não é preciso dizer que estava realmente amedrontado. Ele chegou então ao deserto, caiu exausto debaixo de um zimbro e quis morrer. Para encurtar a história, ele acabou numa caverna no Monte Horebe. Enquanto se achava ali sentado, um vento forte, um terremoto e um fogo ocorreram à sua frente nessa ordem. Elias ouviu finalmente um cicio tranquilo e suave. Ninguém sabe o que foi dito. A seguir, o Senhor falou audivelmente, fazendo esta pergunta incisiva: Que fazes aqui, Elias? O profeta não respondeu verbalmente, mas agiu com rapidez, porque a próxima coisa que ficamos sabendo é que ele partiu para Damasco a fim de ungir um rei. Até aqui, Deus tem falado pouco, mas agido muito. Como você acha que tratou seu próximo cliente? A terceira sessão foi realizada nas cinzas de uma casa queimada. Jó perdera a esperança. Ele se sentia esquecido por um Deus que fizera uso dele como um bode expiatório. Ele julgava que Deus o abandonara para lutar sozinho. Em certo ponto, disse com arrogância que se um dia encontrasse o trono de Deus, sua boca estaria cheia de argumentos. Ele perdera virtualmente tudo. Seus 3 amigos estavam devagar, mas firmemente destruindo o pouco de autoestima que lhe restara. Como você poderia tratar um caso de aconselhamento intenso como esse? Vamos ficar de lado e observar o grande psiquiatra em ação. Em Jó 38:3, Deus ordenou bruscamente: Levanta-te agora como um homem e responde às perguntas que te farei. Durante os 2 capítulos seguintes, Deus deslumbrou Jó com suas palavras.
Ele puxou as cortinas e revelou o poder incrível por trás da natureza. Ele mostrou a Jó os próprios fundamentos da terra, o que impedia o mar de cobrir toda a face do planeta, onde tiveram origem a neve e a saraiva, o lugar exato de onde surgiu a luz para brilhar sobre o mundo, as inúmeras estrelas e galáxias que se estendem no espaço, o início miraculoso de cada manhã, as leis de precipitação, evaporação e condensação, a complexidade das profundezas do mar, o que provoca o relâmpago, o trovão e as nuvens, as complexidades do reino animal e a perfeita harmonia da terra, da natureza e de todo o universo, do macro ao micro. Nesse ponto, Jó respirou fundo e exclamou: "Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca." 44. Em lugar de sentir-se mais deprimido, Jó começou a pensar: se Deus é tão poderoso assim, se Ele é assim tão grande, não será competente para cuidar dos meus problemas? Estou persuadido de que pode cuidar de mim. A questão de justiça não foi especificamente explicada por Deus. Nenhum camelo foi ressuscitado dentre os mortos. Nenhuma casa foi reconstruída. Nenhum filho ressuscitado. Nenhuma oração foi dramaticamente respondida. Nenhum milagre aconteceu. Apenas confiança simples, como a de uma criança na grande autoridade de Deus. Jó parou de justificar a si mesmo. Não houve absolutamente qualquer mudança em seu ambiente. A única coisa que mudou foi a sua atitude em relação a Deus. Ele não mais pensou em Deus como um carrasco cruel, mas o viu como alguém que era maior que todas as suas perguntas sobre justiça. Embora Jonas jamais parecesse ter respondido positivamente, Elias saiu de sua sessão de aconselhamento com Deus um homem transformado. Não era mais um homem queixoso, chorão. Deus demonstrou uma técnica de aconselhamento bastante singular com os 3 homens. Ele foi paciente ao extremo, permitindo que agissem irracionalmente, sem repreendê-los no momento. Os relacionamentos terapêuticos foram favorecidos pelo seu amor incondicional por eles. Ele aguardou as oportunidades certas e depois confrontou cada homem com os fatos brutais. O observador casual pode julgar que o estilo de aconselhamento de Deus foi bastante abrupto, talvez insensível e até injusto. Todavia, de nossas cadeiras na tribuna principal do século XX, podemos ver com uma compreensão tardia tudo o que devia ter sido feito, que sua absoluta justiça e misericórdia se uniram em conselho perfeito, dirigindo especificamente as necessidades reais, em vez das necessidades percebidas de cada um deles. Você gostaria de ter uma sessão de aconselhamento pessoal com Deus na próxima vez em que se tornar obstinado sobre o seu direito de conhecer todas as respostas para os porquês em sua vida? Você acha que iria arrogantemente exigir seus direitos? O que dizer de amanhã? Podemos marcar uma consulta, talvez às 3 da tarde? Guia de discussão. 1. Se você pudesse pedir qualquer coisa, o que pediria a Deus? Veja 1 Reis 3, 9. 2. Pense um pouco. Que provações em sua vida Deus poderia estar usando para chamar sua atenção para Ele? 3. De acordo com o que você sabe e tem lido sobre os atributos de Deus, qual seria o conselho dele para você neste momento?